Então nós vamos partir do princípio que as decisões, elas devem vir antes das ações. Então quando a pessoa cai, ela toma uma decisão, ela tem o poder de escolha, ela escolhe recair, ela escolhe voltar ao uso, ela escolhe voltar a jogar. É uma escolha, é uma decisão. Então se eu entender que as decisões vêm antes das ações, eu já estou mais próximo de encontrar a causa. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujat e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada do terapeuta 9K. Vamos falar da profissão terapeuta. Hoje vamos falar de um tema importante, que o nosso método da saúde mental extrema, nós buscamos, ao atender o paciente, ao ouvir o paciente, não só tirar o sintoma, mas identificar a causa, o que causou esse sintoma, como começou essa enfermidade, da dependência química, da compulsão. Então é importante a gente sair de algum lugar. Esse terapeuta iniciante, ele vai ter dificuldade de trabalhar com o fenômeno da recaída. E a recaída é um sintoma importante para a gente identificar a causa. Se aconteceu a recidiva, se aconteceu a recaída, é porque a causa ou não foi identificada ou não foi bem trabalhada. Então, nesse método da saúde mental extrema, nós vamos sempre buscar identificar a causa dessa dificuldade, desse sintoma, dessa enfermidade. Então nós vamos partir do princípio que as decisões, elas devem vir antes das ações. Então, para mim tomar uma ação, antes eu vou ter que ter uma decisão. Então, quando a gente busca a causa, nós temos que entender esse princípio, que as decisões devem anteceder as ações. Então, quando a pessoa recai, ela toma uma decisão, ela tem o poder de escolha, ela escolhe recair, ela escolhe voltar ao uso, ela escolhe voltar a jogar. É uma escolha, é uma decisão. Então, se eu entender que as decisões vêm antes das ações, eu já estou mais próximo de encontrar a causa. Aí eu vou entender por que ela tomou essa decisão. Mesmo sabendo das consequências. E aí a gente vai identificar a causa, ela está aí nesse lugar. Porque quando a gente está num lugar que não está muito favorável, nós podemos chamar esse lugar podemos dar vários nomes para esse lugar. Um dos nomes que a gente dá para esse lugar pode ser zona de conforto. Então, se está acontecendo algo na sua vida que não está favorável, no primeiro momento dessa análise nós vamos identificar padrões. Então, para mim tomar uma decisão, geralmente eu sigo um padrão. Eu vou para a esquerda ou para a direita. Na maioria das vezes eu vou para a direita.
tem uma tendência de ir para a direita ou para a esquerda, né? Por que eu tomo essa decisão? Porque das outras vezes deu certo? Ou porque das outras vezes deu menos errado? Então eu vou identificar padrões. Mas mais importante do que isso, se você está vivendo uma situação que está desfavorável para você, que está te causando angústia e sofrimento, sei lá, nós podemos usar um exemplo de um relacionamento. Você está num relacionamento que não está bom, está te causando problema, está te causando angústia e sofrimento. Então, no primeiro momento, eu vou olhar por que eu tomei essa decisão. Eu sabia que isso poderia acontecer, sim ou não? Não, eu fui pego de surpresa, eu me enganei. Por que eu me enganei? O que me levou ao engano? Porque a psicologia nos ensina que o outro só faz para você aquilo que você permitir que ele faça. Então eu tenho alguns pressupostos para mim olhar. Mas se eu estou nesse relacionamento, ou eu estou... uma outra questão que é comum, eu estou endividado, eu estou no vermelho, não consigo pagar o meu cartão de crédito. No primeiro momento eu tenho que descobrir o que me levou para esse lugar. O que me levou para esse lugar de angústia e sofrimento. Por que eu tenho que identificar isso? Porque se eu não identificar o que me levou para esse lugar desfavorável, o que me levou para esse lugar de angústia e sofrimento, a probabilidade disso acontecer novamente, ela é grande. Ela ultrapassa os 90%. Porque a gente vai olhar, como terapeuta, para a repetição. A gente vai olhar para esse modelo, né, para esse critério de escolha. Então nós vamos identificar padrões quando a gente tem esse olhar. Então eu devo olhar, descobrir o que me levou para essa situação que hoje está me causando incômodo, angústia e sofrimento. Porque se eu não identificar o que me levou, eu vou voltar, né? Então, quando eu tenho uma doença crônica que tem a recidiva, né, o que a gente conhece como recaída, eu tenho que identificar esse padrão, o que me levou para essa situação. A partir do momento que eu identifico o que me levou para lá, eu estou bem próximo de identificar a causa. E a partir do momento que eu entendo, vai ser muito mais difícil eu voltar a cometer esse mesmo erro. Às vezes a gente comete 2 vezes o mesmo erro. Mas a filosofia nos ensina que nós erramos uma vez só. Na segunda vez não é um erro, é uma escolha. Então eu e você, nós erramos uma vez só. Na segunda vez, não é um erro, é uma escolha. Um exemplo simples. Logo que eu mudei para o consultório novo, vai fazer 1 ano agora, que eu estou atendendo em Santo André. Antes meu consultório era em Diadema. Eu estava ainda fazendo a mudança, ajeitando lá para inaugurar o consultório.
E no sábado eu fui descarregar algumas coisas e eu coloquei meu carro numa vaga de carga e descarga. Isso eu cheguei lá um pouco mais cedo, o prédio abre às 8 horas, eu cheguei lá por volta das 7h30, estava aberto já. Daí eu coloquei meu carro lá e tem uma placa lá, né? Que é permitido estacionar para carga e descarga. Mas como eu levei as coisas, eu deixei meu carro fechado. Eu tenho um carro de passageiros. Não é um carro de carga. Não é um picape. E aí eu deixei meu carro lá e começava a contar a partir das 8 horas. E aí eu arrumei, deixei as coisas lá e desci para colocar o carro no estacionamento que estava fechado ainda, que ia abrir às 8. Só que quando eu voltei lá, 8 horas e 3 minutos, tinha uma multa no meu para-brisa. Eu não sabia, era a primeira vez que eu estava ali, eu cometi um erro. Não observei a placa, não observei o horário e recebi uma multa de 3 pontos na carteira e R$ 120, se não me engano. Prejuízo. Um erro que eu não poderia ter cometido. Agora você pergunta para mim, mas você estacionou lá de novo? Lógico que não. Eu aprendi. Então eu posso errar uma vez. A segunda vez não é um erro. É uma escolha. Então quando acontece uma reciva, uma recaída, é importante eu saber se é a primeira vez ou a segunda. Porque eu tenho que olhar para esses duas métricas. Eu tenho que entender que as decisões vêm antes das ações. Nós pensamos antes de agir. Então isso é fundamental. Existia um pensamento antes do ato. E nós devemos descobrir o que nos levou para essa situação que nos causou incômodo. Para a gente não entender. Então, o que me levou a fazer isso? O que me levou foi que o estacionamento abria 8 horas. Mas a placa da multa também começava às 8 horas. E eu me atrasei 3 minutos. Né? Porque eu não fiquei bravo porque eu levei a multa. Eu fiquei bravo porque foi só 3 minutos. Sabe aquele aluno que tem que repetir o ano, ficar de recuperação por causa de um ponto? Por causa de um ponto. Então. Foi por causa de 3 minutos. Mas não tem jeito. Né? Então a gente aprende com erro. Tem algumas pessoas que têm dificuldades de aprender com erro. Por que elas têm dificuldade? Por que elas são desafiadoras? Por que elas vivem ali no fio da navalha? Por que elas estão ali no limite? Aí a gente vai começar a entender. Porque quando eu estou no limite, eu posso não ultrapassar, mas se eu estou ali naquela linha tênue que separa uma coisa da outra, eu já estou correndo risco. Por que eu tomo essa decisão? Uma pessoa que é precavida, se a velocidade máxima na via é 60 km por hora, ela vai andar a 50. Essa é uma pessoa precavida. Ela não quer
Não é que ela não quer ultrapassar o limite, ela não quer chegar no seu limite. Agora, uma pessoa que gosta de correr risco, onde é 60 por hora, a velocidade máxima, ela vai andar a 70. Eu sei porque eu já fui assim no trânsito. Então, se era 60, eu andava a 70. E perguntava, mas você está 10 acima. Eu disse, não, mas eu sou esperto, eu consigo ver o radar antes. Daí eu só dou uma pisadinha no freio, vai para 60. E daí dá tudo certo. E por um bom tempo deu certo. Só que aí teve um ano aí que eu levei umas 5, 6 multas, quase perdi a minha carta. Entende? Então quando você repete um padrão que te coloca em risco e que isso te traz prejuízo e você continua nesse padrão, abre um questionamento, né? Por que que esse sujeito fica ali no fio da navalha? Interessante isso, né? Meus amigos entraram por aqui, o José Claudiomiro, seja bem-vindo. Uma boa semana para vocês todos. A Maria Melo, a Manuela Oliveira, meu amigo Igor Joviano, o Igor Joviano está por aqui. Cristina Kojima, Miralda Gomes, seja bem-vindo, uma ótima semana para você. Girnei Carvalho, Nilson Silva também está por aqui, seja bem-vindo. Meu amigo Eduardo Matos, a minha amiga Melanie de Jesus, já está em São Paulo, Melanie, ou está em Minas ainda? Cristina Kojima também está sempre por aqui. Então você percebe que é fundamental esses dois questionamentos, essas duas métricas. Então eu preciso entender que decisões vêm antes de ações. E eu também preciso entender que eu devo descobrir o que me levou para esse lugar que está me causando incômodo. Eu tenho que identificar essas duas questões. E aí eu vou me aproximar da causa. E a partir do momento que eu entendo o que é a causa, o que me levou a ultrapassar essa linha, fica muito mais fácil de da próxima vez eu tomar uma decisão. Geralmente quando eu vejo algum motorista que quando chega perto do farol e o farol está verde, ele pisa no freio, eu sei o que aconteceu com ele. Ele levou uma multa num farol. E mesmo o farol estando verde, ele pisa no freio. O cérebro dele lembra automaticamente, isso é um processo inconsciente. E aí se não está verde, ele não vai mais. Quando fica laranja, ele prefere correr o risco de levar uma pancada na traseira do que passar o sinal vermelho, mesmo que saia mais barato. E sempre sai mais barato. Mesmo que o outro vai pagar tudo, você vai ficar sem carro por uns dias. Né? Então esse momento de tomada de decisão, ele é rápido, mas sempre tem um pensamento. A gente não faz nada sem tomar uma decisão. Geralmente a gente faz algumas coisas no piloto automático, mas decisões nós temos que tomar. Uma criança ainda pequena, que ainda não tem o cérebro, tem só um pequeno pedaço de cérebro.
né? Vocês sabem que o nosso cérebro ele vai ficar pronto com 23, 25 anos. Então uma criança aí de menos de 1 ano, que ainda não anda, está gatinhando. E é muito comum, quando as crianças estão gatinhando, se arrastando pelo chão, elas começarem a ter, elas têm curiosidade, elas querem conhecer o seu limite, então elas vão se testando, vão conhecendo o mundo externo. E daí ela abre uma porta do armário, sei lá, a porta da pia. A porta da pia, da nossa pia, é cheia de panela. E panela é um negócio que é difícil de guardar, então a gente põe uma por cima das outras e tal. E aí a criança vai lá e derruba tudo. Aqui, faz barulho. E aí tem as gavetas, e às vezes nas gavetas tem alguma coisa que pode machucar, tem faca, essas coisas. Então quando a criança abre lá a gaveta, e aí a mãe, o pai vai lá e diz para ela que não pode abrir. Ela vai aprendendo. Aí ela abre uma vez e você fala que não pode. Ela abre a segunda vez e você fala que não. Na terceira vez que ela vai abrir, ela abre, ela olha para você e faz assim com o dedinho. Ela já sabe que não é. Mas ela abre. Porque ela ainda não tem recurso para tomar a decisão. Ela está comunicando para você que ela entendeu. Só que não perfeitamente. Percebe? Então, quando o cérebro adoece, ou pelo uso de droga, ou por conta de qualquer outra compulsão, ele age mais ou menos como essa criança. Porque algumas conexões não estão ali funcionando da forma adequada. Então o repertório de resposta desse sujeito que está com o cérebro adoecido é diminuído, é reduzido, é pobre. Por isso que uma pessoa, quando está doente, ou pela compulsão, ou pelo uso e abuso de substâncias, ela às vezes não tem recurso. E para as pessoas que estão em volta dela, para a família, é difícil entender isso, né, que ela está doente. Que ela não tem aquele recurso. Então, por isso que é importante a família estar próxima do tratamento para ter esse entendimento. Agora, se o terapeuta iniciante não tem esse conhecimento, como que ele vai passar esse conhecimento para a família? Isso é muito comum acontecer no meu consultório. Porque a maioria das pessoas que vão até lá, por isso saúde mental extrema, eu atendo muito mais casos extremos, casos difíceis. Antes de chegar lá, eles já passaram por outros profissionais. E esses profissionais, muitas vezes, eles não eram especialistas. Não trabalhavam só com isso. Né? Porque a família, o senso comum, a pessoa que não tem o conhecimento, que nem a minha audiência aqui, me vê falar toda semana. De segunda a sexta-feira eu estou falando desse mesmo tema. E faz tempo. Antes disso, as pessoas que me acompanham lá no grupo de apoio, também. Estou falando sempre desse assunto. Então, para essas pessoas que me acompanham, elas sabem. Mas para aquelas que não têm essa informação, elas não sabem que psicólogo é diferente um do outro. Que psiquiatra é diferente um do outro, que cada um tem o seu segmento, que todas as profissões são segmentadas. Então é muito comum, meu filho está com problema de álcool, eu vou levar ele no psicólogo. Mas você tem que levar ele no psicólogo, mas no psicólogo especialista para aquilo, adequado para aquela situação. Assim como se você tiver problema com seu filho e ele for criança,
e você levar lá para mim, eu vou ouvir você e tal, e vou direcionar você para um profissional mais adequado, um profissional que seja especialista naquilo. Eu vou poder ajudar? Não. Não. Ah, mas você vai perder o cliente? Não, também, eu vou ganhar. Porque ele vai se sentir muito mais seguro. Geralmente eles pedem até desculpa. Ah, desculpa, eu achei que você atendia também criança. Eu digo, não, eu não atendo, mas você vai lá nessa minha amiga aqui que ela só faz isso. Então ela faz e faz muito bem. Eu não vou indicar qualquer um. Então cada profissional tem a sua área de atuação. Para quem trabalha com criança, com o método que ela vai usar é outro. A forma, o caminho que ela tem para resolver a questão é outra. O que ela estudou, se aprofundou, são outros autores. Com o conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar? Posso. Mas a probabilidade de eu não acertar de primeira, ela é grande. Então, quando a gente já é especialista, a gente já passou por esse trabalho de aprender, de treinar para aprender. Eu não tive essa dificuldade porque quando eu entrei nessa carreira de terapeuta, eu já tinha certeza. Eu já entrei trabalhando diretamente com a dependência química e com a codependência por conta do trabalho que eu já fazia de uma forma voluntária. Então eu tenho nesse trajeto recurso hoje para fazer esse curso, para ensinar o passo a passo. Então o que eu estou dizendo aqui hoje, o que eu estou dando, né, hoje como informação, eu levei anos para aprender lá sozinho. Porque para mim isso é fundamental. No método da saúde mental extrema, né, que nós criamos lá com a repetição, foi fundamental para nós chegarmos ao resultado que nós temos hoje. E é esse método que nós vamos ensinar nesse curso, nessa jornada do terapeuta 9K. Então o terapeuta 9K, a promessa é, você vai faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. Por quê? Porque você vai prometer resultado. Então, dentro desse método, a pessoa pode estar usando droga, pode estar usando álcool, que em 9 meses, sem internação, ela vai parar de usar. Então, é um tratamento que ele tem começo, meio e fim. Ó, minha amiga Melanie está dizendo que voltou. Seja bem-vinda, então, a São Paulo, Melanie. Temos que ver lá com o padre lá, se ele vai deixar nós trabalhar lá no grupo lá esse ano, mas eu acho que não, né? Aí nós vamos ter que ficar por aqui, por as lives. Certo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida a respeito dessa informação? Então, recapitulando, temos que entender que, você pode até escrever num papel aí, que as decisões vêm antes das ações. Então a gente decide antes de fazer. Tem que passar pelo cérebro antes, porque é dali que vem o comando para ação. E outra coisa importante que você deve anotar e colocar um asterisco, uma estrela. Você deve descobrir o que te levou para esse lugar onde você está de angústia e sofrimento. Se você não entender o que levou você para esse lugar, é bastante provável que você vai voltar para esse lugar. Porque daí,
depois que você entender, fica muito mais fácil de você tomar a decisão, mesmo sendo um processo inconsciente. Porque esse que é o problema da dependência química e das compulsões. É que você faz várias vezes. Então a pessoa vai lá, bebe o álcool várias vezes. E ao beber, fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vai criando uma memória disso. Ou seja, um caminho. Né? Os neurônios vão fazendo as mesmas conexões. E aí depois você não precisa pensar para ir. É mais ou menos como se você dirige, você fazer o caminho de casa. Você não precisa estar pensando, agora eu tenho que pegar a direita, agora eu tenho que pegar a esquerda. É tudo meio que automático. Por quê? Porque já tem uma conexão feita. Você não precisa ver, deixa eu ver que número é aqui, como é que é o nome dessa rua para me entrar. É só a primeira vez. Aí você vai 3 vezes no mesmo lugar, você não precisa nem olhar. Você não liga nem o GPS. Você vai. Você tem uma lembrança, tem aquela casa verde, tem a padaria na esquina. Você pega só o ponto de referência e vai. É mais ou menos o mesmo caminho que o nosso cérebro faz. Então, logo que eu vim para São Paulo, eu não sabia nada. Então eu estava perdido. O tempo todo eu estava perdido. Vamos lá em tal lugar, vamos. Daí na época tinha o guia, né? Eu pegava o guia, olhava o nome da rua e ia. E aí eu fui aprendendo alguns pontos de referência. Então eu estou aqui em São Bernardo, mas eu quero ir lá no bairro Jardim. Então eu sei como que faz daqui, quais são as avenidas que vão me levar lá na Avenida Paulista. Então eu não preciso olhar mais no guia. Quando eu chegar lá, na Avenida Paulista eu olho, porque eu já tenho uma referência. Ou eu vou lá para a Zona Leste. É perto do quê? É perto do shopping, é perto do Aricanduva, é perto... Daí eu já sei ir até lá, eu não preciso olhar no guia. Quando eu chegar lá, eu olho. E é mais ou menos essa memória que fica. Por isso que tem a receiva. Só que essa memória, olha aqui para mim, não apaga. Não tem como apagar. A não ser que você identifique essa memória, por isso que eu tenho que identificar lá a causa como algo que te trouxe um prejuízo, como um erro. Lembra? Eu levei uma multa no farol vermelho. Quando eu for passar, mesmo que ele estiver verde, eu vou ter o meu cérebro vai fazer eu pisar no freio. Eu não paro, mas na dúvida eu dou uma olhada 3 vezes para ver se é verde mesmo. Porque aquela multa doeu no meu bolso. E eu aprendi. Por isso que a gente aprende com o erro. Conhecimento é empírico, é através do erro e do acerto. A gente só tem direito de errar uma vez, segundo a filosofia. A gente só erra uma vez. A segunda vez não é erro, é escolha. Eu trabalho bastante esse tema porque na maioria dos grupos que eu frequento, eles são assim como a minha audiência aqui. Se você for ver a minha audiência aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, até que tá meio a meio, mas nos grupos é muito mais mulheres do que homens. Então as mulheres, vamos usar o exemplo lá que ela chama de dedo podre, Então ela tinha um parceiro lá, um marido que era alcoólatra. Certo? Então ela não tinha conhecimento, ela errou. Causou como alcoólatra, viveu todo aquele drama. Só que daí separou ou morreu, sei lá.
Aquela que não separa, reza para ele morrer, mas tem umas que tem sorte, daí morre. Beleza. E daí ela arruma quem? O outro. Também alcoólatra. E daí ela percebe que vai dar problema, ela faz o quê? Separa rápido, não fica tanto tempo. E daí ela faz o quê? Arruma outro. Com o mesmo problema. Com o mesmo defeito de fabricação. Percebe? Então, se eu tenho essa métrica, esse olhar, eu vou identificar padrões, vou ver repetição. Agora, você não é mais um terapeuta iniciante. Você vai dizer, não, a primeira vez, a filosofia nos ensina que nós erramos uma vez. A segunda vez não é um erro. É uma escolha. Mas, geralmente, essa escolha vai ser justificada como se fosse um erro. Porque nós temos dificuldades de assumir, de aceitar. A responsabilidade é minha responsa. Se eu estou nessa é porque eu escolhi. Então, às vezes que eu vou reclamar da minha mulher, eu sempre lembro, mas fui eu que escolhi. Então eu tenho que bancar a minha escolha. Que o casamento é para ser assim, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele fala que o casamento ele tem que ir ou no caixão ou na alça. O final do casamento tem que ser ou o caixão ou a alça. Ou você está dentro do caixão ou você está segurando a alça. Entendeu? Por isso que eu tenho que ter um padrão para fazer essa escolha. Hoje em dia a gente não pensa muito nisso. Muitas pessoas não pensam nisso, né? Eu sou uma exceção. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está entendendo bem e tal. Só comentário. Então tá bom. Então é importante eu ter essas informações para saber trabalhar com uma recaída. Porque o terapeuta experiente, ele vai saber lidar com a recaída. Dentro do processo de tratamento, a maioria das clínicas, a maioria dos terapeutas, eles trabalham com a terapia dos 12 passos. Eles têm conhecimento desse remédio, dessa ferramenta. Mas só essa ferramenta, para atender no consultório, ela é muito pouca. Você não vai conseguir toda a demanda. Ela é importante, é fundamental, e para nós que trabalhamos no consultório, ela serve também como uma forma de linguagem, né? Como uma forma de linguagem universal. Você está com dificuldade de aceitar. Aceita que dói menos. Você não entendeu o primeiro passo, você não está admitindo, não está aceitando. E daí fica uma forma de linguagem. Assim como a maior ferramenta que nós temos para trabalhar é a palavra. Então nós temos que saber ouvir a palavra do paciente e saber qual a palavra mais adequada para nós dar para ele. Então, você saber se comunicar é importante. Sempre que eu vou explicar alguma coisa que eu acho importante, no meu ponto de vista é importante, eu arrumo sempre umas 3 formas de explicar. Sempre 2, 3 exemplos, uma história.
que seja comum, né? Uma linguagem universal que todos consigam entender. Né? Procuro evitar termos muito técnicos, complexos. Se eu usar um deles, eu vou traduzir sem pressa. Porque o importante é a pessoa entender. Por quê? Porque o profissional, o terapeuta, ele tem que ter a convicção de que o melhor remédio, o remédio que vai dar mais certo, é a conscientização. Então a pessoa precisa ter consciência da dificuldade que ela tem e criar a habilidade de lidar com essa dificuldade. Né? Então eu estou falando da recaída, mas vamos pegar um hipertenso ou um diabético. Então, um hipertenso, se ele, por algum motivo, não tomar a medicação, vai ter uma discrepância ali. Vai ter uma ambivalência na pressão dele. E ele vai ter um sintoma biológico. Vai ficar tonto, vai doer a cabeça, vai ficar sem força, sem ânimo, vai ficar ansioso. O diabético é a mesma coisa. Então, esse portador de uma doença crônica, ou seja, uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle. E quando você negligencia o controle, ou seja, não respeita o limite, passa o limite, você vai pagar um preço. Você vai ter uma multa. E se você quer ter qualidade de vida, quer viver mais, é bom que você saiba disso. E que as pessoas que estão perto de você também. Percebe como é importante a informação, a pessoa entender. Então, eu tenho que fazer esse esforço, eu não posso economizar. A pessoa tem que entender. Como que eu sei que você entendeu? Eu não estou pressupondo que você entendeu, porque eu fiz a minha parte. Eu expliquei o que eu achei fundamental aqui hoje, nessa aula, esses 2 itens, e eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu fale um pouco mais? Vocês não responderam. Então não tem dúvida, pressuponho eu. Né? Mas se por acaso você ficou com dúvida e tal, porque assim, nós vemos de uma geração, a maioria das pessoas que estão aqui, nós vemos de uma geração que nós aprendemos que era feio perguntar. O professor perguntava, alguém tem alguma dúvida? Ninguém perguntava, porque tinha medo, receio, vergonha. Então, outra frase para você anotar aí no seu caderno. Pode escrever aí. Não existe pergunta boba. Existe bobo que não faz pergunta. Não existe pergunta boba. Existe bobo que não faz pergunta. Porque se você tem a oportunidade de ter uma pessoa que pode tirar a sua dúvida, por que você não tira? Por que você não pergunta? Né? Sai desse lugar de dúvida. O que muda o mundo, outra para você colocar no seu caderno, o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas, são os questionamentos. O que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas, os questionamentos. Ó, não está querendo sair. Vamos voltar lá para a criança. Então, quando a criança está perto de ir para a escola, dos 3 aos 5 anos, ela fica na fase do porquê. Ela quer saber porquê, ela questiona, ela pergunta, ela quer entender.
Ela está explorando o mundo, ela quer saber, ela quer armazenar conhecimento. Por que ela precisa armazenar conhecimento? Para a sua sobrevivência. Você me vê toda noite aqui repetindo, a minha avó falava, a minha mãe dizia, o meu pai dizia. Percebe? A filosofia diz, a psicologia diz. Aí depois você amplia essa fonte de conhecimento, mas a primeira fonte é aquilo que eu tenho ao meu redor, o pai, a mãe. Ela diz, não abre a porta, não junta do chão, não põe na boca, lava a mão, cacaca, dói. E aí vai aprendendo, vai reconhecendo o mundo externo e vai identificando os riscos, os perigos. A Melanie, tomada de atitude, tomada de decisão são as mesmas coisas. Tecnicamente, não. O que eu disse aqui na frase é que as decisões vêm antes, as decisões antecedem as ações. Então, primeiro eu tomo uma decisão, eu penso, vou para a direita ou vou para a esquerda? Mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Isso é a tomada de decisão. Ação é quando eu vou colocar isso em prática. Entendeu? Então é como se você dissesse para mim, Melanie, eu vou fazer um bolo. O que é isso? É uma decisão ou uma ação? É ação. Você vai fazer o bolo. O que é a decisão? Você vai pegar a receita do bolo, aí você vai ver os ingredientes que você tem, se você tem os ingredientes daquela receita, e daí você vai fazer o bolo. Então, a ação é fazer o bolo. O que antecede? Porque de repente você vai pegar a receita, você vai ver, eu não tenho, sei lá, fermento ou chocolate. Você já muda a sua decisão. Você ia fazer um bolo de chocolate. Daí você vai, sei lá, fazer um de limão. Um de laranja. Percebe? Mas tem gente que pega, vai fazer o bolo, mistura tudo lá e depois é que vê que não tem. Tem muitas pessoas assim. Mas para você, a tomada de atitude já é praticamente a ação. Uma pessoa com atitude é uma pessoa firme. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então, a gente se vê aqui amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, e nós vamos continuar falando do mesmo tema, do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, para você me ajudar, se você acha que eu estou ajudando você, então nos ajude, compartilhe aí a live. Faça com que mais pessoas venham para cá, para o grupo. Amanhã é terça, feriado. Na quarta-feira a gente já vai começar a impulsionar. E aí vai começar a vir mais terapeutas para cá, mais direcionado. Mas você pode continuar aqui. Você começou aqui e vai continuar aqui conosco. Mas se está fazendo sentido para você, se está gostando do assunto, compartilha. E aí você traz mais gente para adquirir esse remédio que pode salvar a vida dessa pessoa. Certo? Então a gente
se vê amanhã no mesmo horário às 22 horas. Um forte abraço, até lá e se cuidem.